Saudações, minha gente! Eu sou o rabequeiro Caio Padilha e convido vocês a conhecerem agora comigo um pouco mais sobre esse outro rabequeiro potiguar chamado Geraldo Idalino. Ele que, se vivo estivesse, completaria 80 anos de idade justamente em novembro de 2022. Vamos juntos neste podcast documental em memória dos 15 anos de falecimento deste músico-compositor e também em memória dos 40 anos do seu disco mais importante, intitulado Um Violino no Forró, lançado pela Copacabana Discos no Rio de Janeiro em 1982. Este episódio é fruto de um trabalho de pesquisa e de algumas entrevistas também inéditas, patrocinadas pelo edital Poticultural do Sesc Rio Grande do Norte 2022. Depois de 3 anos produzindo a série Memória da Rabeca Brasileira, com episódios podcast e entrevistas ao vivo no YouTube, com rabequeiros e rabequeiras de todo o Brasil, Portugal e América Latina, eu me debruço agora sobre esse rabequeiro potiguar, infelizmente ainda pouco conhecido do grande público. Pois Geraldo Idalino, ou Geraldo da Rabeca, foi uma fonte criativa vital da nossa música, um talentosíssimo instrumentista das feiras, rádios e bailes de forró da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e até Rio de Janeiro. Apesar de toda a produção fonográfica, autoral e independente de Geraldo Idalino, existem pouquíssimas referências, e muitas delas superficiais, sobre sua obra como músico-compositor. De modo que este episódio pretende detalhar um pouco mais suas trajetórias musicais pelo Brasil afora. Trajetórias que ainda são desconhecidas desse grande público e também marginalizadas na memória da Rabeca brasileira. Vamos juntos, então, passear pelo universo sociocultural de Geraldo Idalino e conhecer melhor sua história pessoal e profissional. Nos próximos minutos deste especial podcast, as informações pesquisadas serão intercaladas com exemplos musicais de seus discos, alguns deles considerados raros. Estima-se que aproximadamente 5 de 7 discos tenham sido produzidos pelo próprio Geraldo Idalino, e apenas 2 se referem à sua participação nas coletâneas As Músicas de Rabequeiros, de 2002, e Música de Rabequeiros, de 2005, ambos produzidos pelo professor da UFRN, Agostinho Lima. No encarte da coletânea 2005, o pesquisador de rabecas Agostinho Lima refere-se a Idalino como um compositor de chorinhos, baiões, xotes e frevos e um virtuose da execução da rabeca. Vamos ouvir a participação de Geraldo no CD Música de Rabequeiros com a música de sua autoria intitulada Um Violino no Choro. Esse disco é de 2005, ou seja, 2 anos antes de seu falecimento.
Já para o rabequeiro e pesquisador Roderick Santos, que em 2011 lançou o livro chamado Isso Não É um Violino, Geraldo Idalino teria sido um dos principais responsáveis para que se mantivesse viva a tradição de se tocar rabeca no Brasil, tendo deixado, inclusive, um vasto repertório autoral para a música de rabequeiros. Segundo o mesmo autor, a sua rabeca era tratada como violino, porque, na linguagem popular, o nome da rabeca e do violino, em alguns casos, é considerado sinônimo, devido a algumas semelhanças estruturais e sonoras. E até mesmo porque alguns rabequeiros costumam chamar suas rabecas de violinos e seus violinos de rabecas. Sobre essa relação com violino e rabeca, ouçamos o seguinte depoimento. Rapaz, é uma curiosidade engraçada. Mas, rapaz, o rabequeiro velho é desenrolado. Ele dizia, rabequeiro não, violinista. Ele dizia, a gente até ria, entendeu? Porque ele se intitulava violinista. Exatamente. Entendeu? Sem o conhecimento de nada, mas ele se titulava isso. Uhum. Rabeca, eu acho que ele chegou a possuir. Inclusive, ele possuía um violino muito antigo. E inclusive esse violino deram um ganho dele, que até hoje, até antes de morrer ele falava desse violino, tá, acredita? Ele falava desse violino. Agora, quando ele começou, ele tinha rabeca, era rabeca, entendeu? Rabeca mesmo, ele depois do instrumento que ele tinha criado, ele passou por uma rabeca, entendeu? Aí, ele passou por um violino, foi justamente esse violino que ele tinha ganhado. Ele ganhou de um se eu não me engano, foi de um coronel da Marinha lá em Natal. Em Natal. E ele foi buscar, meu irmão estava presenciou e sempre dizia isso aí, entendeu? E era muito antigo. Inclusive, a pessoa que pegou tinha um conhecimento mais do que ele e trocou o violino. Entendi. Entendeu? Ele deve ter ganhado mais de um violino durante a vida dele, né? De pessoas amigas. Ganhou outros outros violinos. Inclusive, aí, o que tá lá em casa foi ele ganhou também, entendeu? Uhum. Ganhou de presente, porque até então, como muitas pessoas conheciam ele, e como ele é uma pessoa agradável de se conversar, com aquele jeitinho dele, mas era muito bom de conversar, e as pessoas gostavam muito dele. Esse foi um trecho da fala do caçula de Geraldo da Rabeca, chamado Gabriel dos Santos Luiz, com quem gravamos entrevista de aproximadamente 1 hora em Campina Grande, no ano de 2022. Ora, queira cada qual chamar de violino ou de rabeca, de violinista ou de rabequeiro, o que procuramos ressaltar é a prática musical de Geraldo no quesito afinação da rabeca, por exemplo. Vejamos o relato de Gabriel sobre a maneira que Geraldo afinava seu instrumento. Ele que afinava o instrumento dele. Eles nunca deixou ninguém tocar no violino dele, não. Até então ele afinava de ouvido mesmo. De ouvido. Era tal, afinando daquele jeito. Eu me lembro do jeitinho dele pegar no violino. Então ele não pegava uma nota de referência em nenhum lugar? Não. O ouvido dele... Não, no ouvido dele. E que sempre que a gente prestava, eu prestava muita atenção nele. Eu prestava muita atenção mesmo. Quando ele tava tocando, que ele não olhava pra cá, é diferente mesmo, porque ele tocava... Ele poderia estar conversando aí com você, ele tocando. Entendeu? É uma coisa que você achava então muito... Mas, rapaz, como é que é um negócio desse, um velhinho desse? A família de Geraldo Idalino, filhos, irmãos e irmãs, sempre participaram dos bailes e andanças do rabequeiro, tocando percussões e cantando canções. Seu filho Ricardo, o mais velho, nos falou pelo WhatsApp sobre a dedicação que tinham nos ensaios que faziam com o pai Geraldo Idalino. A gente sempre ensaiava, né? Tem um quarto no quintal da minha casa. A gente sempre ensaiava, né? Sempre se aperfeiçoava em black, né? A gente tinha nas introduções da música, as black, as músicas que eu era o autor, né? As músicas autoral dele. A gente sempre se ensaiava porque a gente queria sempre estar
né, se organizando, né, se conectando com as músicas novas que a gente fazia. E a gente sempre ensaiava 2 vezes na semana. Ricardo também é compositor, parceiro de Geraldo, especialmente letrando algumas melodias do pai. Vamos ouvir um trecho da música Campina Grande, a Terra do Forró, assinada pela dupla, o pai na rabeca e o filho na zabumba e na voz. Campina Grande é a terra do forró, a moçada se anima, regra de bodocongó. Campina Grande é a terra do forró, a moçada se anima, chega de bodocongó. Bodocongó, vem muita mulher bonita, a moçada se anima, quando cai nesse forró. Bodocongó, vem muita mulher bonita, a moçada se anima, quando cai nesse forró. Forró e animado, nunca vi coisa melhor. Forró do Maravilha, poeira não dá. Forró e animado, nunca vi coisa melhor. Forró do Maravilha, poeira não dá. Forró e animado, nunca vi coisa melhor. Forró do Maravilha, poeira não dá. Forró e animado, nunca vi coisa melhor. Forró do Maravilha, poeira não dá. Interessante notar que a maioria dos títulos dos discos de Geraldo e Dalino se referem ao violino no forró. Ou seja, comercialmente falando, percebemos ali uma preocupação do artista em consagrar a rabeca a esse estilo musical, tão associado à sanfona de Gonzagão, por exemplo. Vejamos alguns títulos da discografia de Geraldo. Em 2002, ele gravou no estúdio Millennium e com recursos próprios o CD chamado O Melhor do Violino no Forró, isso lá em Campina Grande. Também lançou o CD intitulado Banda Violino no Forró, gravado em 2004 no estúdio Loyola, na mesma cidade e também com recursos próprios. Já no Rio de Janeiro, no estúdio Havaí, que ficava ali na Praça Mauá, e era ligado à gravadora Esquema, Geraldo grava em 1981 o repertório que fará parte do LP Um Violino no Forró, distribuído no ano seguinte, 1982, pela Copacabana Discos. Trata-se de um disco sobre o qual, 40 anos depois, ainda temos poucas informações sobre como foi exatamente gravado e com quais músicos. Também sabemos pouco sobre como e quem teria assinado, por exemplo, os papéis para distribuição pela Copacabana Discos, né? Quem teria liberado os direitos autorais dessas canções. Aí sempre a gente ia na Feira de São Cristóvão, fazia um forró lá. Aí foi que esse cara chegou lá na feira e convidou a gente para gravar o disco. Faz muito tempo, né, cara? Aí eu fui, eu e meu irmão, e esse estúdio ficava na Praça Mauá, chamava Estúdio Havaí. Fizemos o trabalho todo, lançou o disco, aí eu continuei com a minha vida, trabalhando. E ele ficou vendendo os discos dele e tal. Aí com o tempo, eu continuei no meu trabalho, ele continuou tocando como ele tocava mesmo. Aí voltou para Paraíba, começou a tocar, vendeu os discos lá. E aí depois eu soube que a Copacabana, o cara vendeu os direitos do disco, a gravadora Copacabana. Aí parece que era em São Paulo. Aí depois, acho que a gravadora mandou um envelope com os papéis lá tudinho para meu irmão assinar, e lá em São Paulo para pegar os direitos, né? Que era os direitos do disco. Aí eu não sei se meu irmão foi na época ou não, cara. Aí, nessa época eu trabalhava, eu não tocava com ele não. Não lembro o nome do cara que gravou a gente. Faz muito tempo, eu não lembro mais. Eu só vivia de trabalho, eu trabalhava eu era faxineiro de um prédio, então não tinha tempo de tocar com ele. Aí depois
Aí depois, com o tempo, foi que eu segui na música ainda. Aí tô até hoje na música aqui. No Rio de Janeiro tô tocando. Tem um trio de forró aqui. Aí tô tocando aqui. Mas isso que eu posso falar para você. Os outros detalhes eu não sei mais não, que faz muito tempo. O que sabemos com mais definição sobre as músicas do repertório instrumental nesse LP pioneiro é que aquelas faixas que não eram de autoria de Geraldo e Dalino eram também de grandes outras referências do ambiente musical do forró naquela época em que Geraldo estava inserido, lá em Campina Grande. E eu falo de nomes como Abdias dos Oito Baixos, e Luiz Moreno, Antônio Barros e Nandi Graça Góes. Quando não havia o nome dos compositores, as músicas eram curiosamente identificadas no encarte com a sigla D.R., que significaria direitos reservados. Ou seja, toda vez que uma faixa era gravada e os autores eram considerados desconhecidos ou de referência imprecisa, era utilizada essa sigla DR, que significava direitos reservados. É o caso de 3 faixas do lado B do LP Um Violino no Forró. São as seguintes faixas: Menina Vem Pro Forró Dançar, Forró na Casa de Pedra e Araripina. Vamos ouvir um pouco de cada uma dessas músicas interpretadas pelo Geraldo e Dalino? Simbora! Eita, essa foi um trecho da música Menina Vem Pro Forró Dançar. Agora vamos ouvir Forró na Casa de Pedra. Maravilha! A terceira música do lado B desse LP, que também tinha sigla DR, ou seja, Direitos Reservados, era Araripina. Vamos ouvir? Os músicos que participaram dessas gravações, infelizmente, não são citados no encarte do LP, Um Violino no Forró. Mas sabemos que o irmão mais novo de Geraldo foi um dos que tocaram no disco. Trata-se do seu Ailton,
hoje conhecido no Rio de Janeiro por Roxinho da Zabumba. Ailton também gravou alguns depoimentos para este programa, mas por esquecimento não soube nos dizer os outros nomes envolvidos na produção musical da época. Entretanto, foi por Roxinho que ficamos sabendo que houveram 2 passagens de Geraldo Idalino pelo Rio de Janeiro, trabalhando na construção civil e tocando sua rabeca pelas rádios, bailes de forró e feiras, como a famosa Feira de São Cristóvão. Foi tocando lá que os irmãos foram convidados para gravar o repertório que se tornou o LP Um Violino no Forró, de 1982. A primeira passagem de Geraldo pelo Rio foi na década de 60, provavelmente entre os anos de 1963 e 1966. E a segunda passagem de Geraldo pelas terras cariocas, com sua rabeca, já teria sido na década de 80, justamente quando gravou Um Violino no Forró. Ouçam o que nos relata o Roxinho, irmão de Geraldo. Aí eu não pretendia ir não, para aqui não, pro Rio não. Estava na Paraíba aí, ele que veio primeiro. Aí ele voltou por volta de 1966, mais ou menos. Mas ele tocava aqui no Rio, ia no forró. No forró do meu amigo Antônio Ceará. Antônio Ceará era o dono do forró. Ele e Abdias do Oito Baixo. Aí ele ia lá, via a galera lá, aquela galera do Trinodestino, ele ia com o violino dele lá, acho que tocava também lá e tudo. É isso que eu posso falar, cara, é nessa época aí. Nesse meio tempo, entre o final da década de 60 e o final da década de 70, Geraldo teria tido uma atuação musical forte em Recife, capital do estado de Pernambuco. Vejamos o que também nos fala o Roxinho sobre esse período de Geraldo em Pernambuco. E também quando ele voltou, nessa época ele veio para uma cidadezinha chamada Logradouro. Aí depois ele foi para Recife, morar no Recife. Aí arrumou um programa na Rádio Jornal do Comércio, lá em Recife. Aí fazia os programas lá, cara. Fazia programa, fazia show com a caravana da Rádio Jornal. Nessa época eu não tocava com ele, não. Ele fazia com os meninos lá. Nessa época aí. Sobre a curiosidade bastante repetida de que a gravação de Um Violino no Forró, em 1981, teria sido possível graças à intermediação do grande músico paraibano Jackson do Pandeiro, o Roxinho contesta. Não. Nessa época eu nem conhecia Jackson do Pandeiro, cara. Não tinha nada a ver com Jackson do Pandeiro, não. Nessa época não tinha nada a ver com Jackson do Pandeiro. Esse convite, o cara viu a gente na Feira de São Cristóvão. Ele que convidou a gente para fazer esse LP. Não tem nada a ver com Jackson do Pandeiro, não, né? Até porque eu nem conhecia Jackson do Pandeiro. O fato é que Geraldo Idalino passou toda a sua vida tocando, vendendo discos e se apresentando em feiras livres e praças desde sua infância no Rio Grande do Norte. Já morando em Campina Grande, na década de 1970, por ter medo de andar de avião, Geraldo Idalino teria perdido muitas oportunidades de tocar Brasil afora e até fora do país. Gabriel, seu filho mais novo, por exemplo, também nos fala sobre um possível convite para tocar nos Estados Unidos, que não se concretizou. Inclusive, outra curiosidade que eu esqueci de dizer, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele foi convidado para ir para os Estados Unidos. Foi convidado para ir para os Estados Unidos para tocar lá, tal, isso, aquilo, outro. Ele não quis ir, não. Não quis ir. Achei, eu não tinha como é que se diz, a ganância de ter recurso, né? A malandragem de ter recurso, de ganhar isso, aquilo, outro. Não. A única coisa que eu vi a malícia dele era só mostrar o que ele sabia fazer. Só o que ele sabia fazer. Inclusive, você estava aqui, ele estava ganhando muito dinheiro no canto, que eu vi muitas vezes. Ele estava ganhando muito dinheiro no canto, e de repente, de uma hora para outra, a gente está tocando aqui,
termina aqui, não, vamos pegar as coisas, vamos embora, vamos para tal canto. Desse jeito, ele fazia. Tu acredita? Tava em Recife, a gente tinha acabado de tocar um festival, que eu falei, pela Fundarc, eu acho que era Fundarc lá. A gente tocando pela Fundarc, ganha dinheiro e tinha outro projeto com ele e tal. De repente, a gente tava tocando no centro de Recife, ele... Não, vamos pegar as coisas, vamos embora, vamos pegar as coisas no hotel, vamos embora, vamos para descer pro Brejo, entendeu? Para ir para aquela cidadezinha vizinha. A única importância dele era querer mostrar o trabalho dele. Não querer a ganância de dinheiro, era uma coisa que até hoje pensando, a pessoa, uma pessoa que naquela lei não tem a ganância de ter aquela ambição de querer ter recursos, era pelo que ele gostava mesmo, era o amor. Um dos pontos de partida para a pesquisa desse podcast foi o trabalho de conclusão de curso de Ian Antunes Meira para o bacharelado em produção musical da Universidade Federal de Campina Grande em 2017. O TCC foi intitulado Idalino, o violino rabecado, e registrou também o processo de gravação de um CD em homenagem a Geraldo Idalino Luiz, popularmente conhecido como Geraldo da Rabeca. Vamos ouvir um trecho de uma das faixas em tributo ao rabequeiro, que na época já tinha falecido há 10 anos. Essa é a música Forró de Jeremias, interpretada por Ian Meira e sua rabequinha. As rabecas desse disco comemorativo foram gravadas em locais diferentes. 4 faixas gravadas por Ian Meira, em Campina Grande, no estúdio G&A. E as outras 2 músicas do CD foram gravadas pelo grande rabequeiro cearense Jefferson Leite. Vamos ouvir um pouco de Forró de Cachoeira e Menina Vem Pro Forró Dançar, interpretadas pela rabeca de Jefferson Leite. Eita, que é uma maravilha esse forró de cachoeira. Agora, Jefinho tocando Menina Vem Pro Forró Dançar.
Maravilha, grande Jefferson! Sobre o homenageado, Geraldo Idalino, nos declara Jefinho em 2016 o seguinte: quando eu era adolescente e estudava viola de arco em Fortaleza, um amigo violinista me falou: tem um coroa tocando forró num violino lá na Feira da Lagoinha. Eu achei interessante, mas não tive oportunidade de conferir. Depois de alguns anos, já estudando sobre a rabeca e pesquisando sobre os rabequeiros, fui na casa de um cantador em Fortaleza, seu Dimas, que me disse: tem uma fita do seu Idalino, um violino no forró. É aquele tocador da Feira de Lagoinha. Depois de outros tempos, ganhei de Antônio Nóbrega um CD, As Músicas de Rabequeiros, onde pude escutar mais uma vez a rabeca de seu Idalino, o som desse último rabequeiro mambembe. Algum tempo depois, vi no YouTube uma matéria de TV que anunciava seu estado de saúde, e logo em seguida, uma outra matéria comunicando seu falecimento. Olá, meu nome é Rodrigo Bis, moro aqui no Rio de Janeiro, sou rabequeiro, toco muito choro e Geraldo Idalino é uma grande influência, assim, rabequeiro incrível mesmo, que merece todas as homenagens, né? O disco instrumental dele é assim, uma das coisas mais preciosas assim, de rabeca, um som único, né? Toda força aí pro projeto do Padilha aí, né? Para homenagear esse grande personagem, né? É isso, minha gente. E vamos tocando essa rabeca, que é difícil tirar as músicas dele.